Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 2 até o verso 5. Assim diz a palavra do Senhor. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Meus irmãos, o tempo vai passando e uma das preocupações que nós temos é com a nossa saúde, não é verdade? À medida que a idade avança, alguns problemas que não aconteciam começam a acontecer. Por isso, sempre ouvimos repetidamente aquelas dicas: cuide da sua alimentação, faça exercícios físicos, durma bem, faça exames periódicos para que você vá bem. Essas são as diretrizes que nós sempre ouvimos de médicos e de pessoas que nos amam. E acontece dessa forma. Isso não só na nossa saúde, em todas as áreas, para todas as áreas da nossa vida, nós temos recomendações para que dê certo. Você, para se profissionalizar, teve pessoas que te direcionaram nessa profissionalização, na faculdade ou em outros lugares que você teve oportunidade de aprender a fazer o que você faz. E quando nós pensamos em igreja é algo que também tem orientações na Bíblia para que essa igreja viva com saúde. Estamos diante de uma epístola onde o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que ele fundou na sua segunda viagem missionária. Está lá em Atos 17, falando a respeito da plantação dessa igreja através do apóstolo Paulo. Uma igreja que ela era composta por pessoas de diversos grupos. Você tem ali judeus convertidos, você tem ali gentios devotos, pessoas que não pertenciam, né, à nacionalidade do judaísmo, você tem ali mulheres nobres, você tem uma igreja onde pessoas saíram do paganismo e se converteram à fé cristã. Então é uma igreja com um público muito heterogêneo. E não se engane, igreja tem também as suas dificuldades, os seus aspectos problemáticos, as suas inflamações. E quando nós observamos as epístolas de Paulo e as demais epístolas da Bíblia, nós percebemos que elas são escritas para tratar alguns problemas que as igrejas enfrentavam naquela época. Mas o que é interessante é que esta igreja, mesmo com algumas dificuldades, muitos irmãos estavam sentindo a perda de outros que estavam morrendo por causa do Evangelho. Outras pessoas estavam decepcionadas porque a volta de Jesus, até como foi falado hoje pela manhã, estava demorando. Outros ali estão enfrentando problemas de relacionamentos. Ou seja, nós estamos escrevendo, e é interessante isso na Bíblia, a Bíblia não esconde os problemas das igrejas, mas Paulo está escrevendo para uma igreja que tinha as suas dificuldades. E ele encaminhou Timóteo para cuidar daquela igreja. Timóteo está pastoreando a igreja em Tessalônica. E aí Timóteo traz um relatório para Paulo, quando Paulo está em Corinto. E aí Paulo então escreve essa carta, orientando aquela igreja, para que ela esteja firme, para que ela seja uma igreja saudável. Por isso, eu quero pensar com vocês hoje sobre uma igreja saudável. Como podemos ser uma igreja saudável no século 21? Quais os motivos para que Paulo agradeça a Deus pela igreja de Tessalônica? Alguns elementos que estão aqui nesse texto que lemos mostram o caminho para sermos uma igreja saudável. E o primeiro deles é termos uma fé operosa. É muito interessante essa expressão, a operosidade da fé, porque às vezes nós tratamos a fé no campo da subjetividade. A fé pode ir por uma direção abstrata. Você pode questionar várias pessoas aí fora, ou até mesmo dentro da igreja, se elas têm fé, e elas podem dizer, sim, eu tenho fé. Mas entre você dizer que tem fé e você ter uma fé operosa, existe uma distância muito grande. Porque a fé, falar que você acredita em Deus ou que você acredita num ser superior, a Bíblia vai dizer que até os demônios acreditam.
Não é novidade você ter um senso dentro de você da existência de um ser superior. Você tem até linhas hoje filosóficas, como o agnosticismo, que vai acreditar que existe uma força por trás de tudo. Eles não vão falar que é Deus, e muito menos que esse ser se relaciona pessoalmente, mas você encontra aí fora pessoas que acreditam na existência de algo que é superior. O que Paulo está falando aqui é de uma fé diferente. A fé cristã é uma fé operosa, é uma fé que transforma toda a nossa existência, toda a nossa realidade, inclusive o nosso comportamento. A fé cristã, quando ela entra em nossos corações, ela muda o nosso pensamento, ela muda os nossos sentimentos, passamos a ter, como a Bíblia nos orienta, os sentimentos de Cristo, quando o Espírito Santo trabalha em nosso coração para isso, mas isso precisa refletir em ação. Por isso que Tiago vai falar sobre o perigo de você ter uma fé desassociada das obras. Tiago vai dizer, uma fé sem obras, ela é morta. Então, meus amados, o que Paulo está nos informando aqui nesse texto, e o que Paulo está chamando a atenção, a razão pela qual ele agradece a Deus pela igreja de Tessalônica, é porque aquela igreja, no seu passado, ela tinha uma fé operosa. A nossa fé, ela precisa ser reverberada em ações. Nós precisamos ter atitudes que demonstram aquilo que nós acreditamos. Isso acontece tanto numa vida pessoal, como no ambiente familiar, como no nosso trabalho, ou em qualquer lugar que nós nos relacionamos. O seu cônjuge, ele precisa perceber as transformações que a sua fé causa em você. Ele precisa ver o progresso da sua devoção. Ele precisa perceber que antes você era uma pessoa menos madura do que hoje, e que você está buscando o amadurecimento maior ainda para amanhã. E aí, meus amados, quando a gente fala de uma fé operosa que nos torna semelhantes a Cristo. Esse é o grande desafio da igreja. Esse é o grande desafio para uma igreja que deseja ser saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que resplandece a glória de Deus, e é uma igreja que tem atitudes como Cristo teve aqui na terra. Então nós precisamos olhar para os evangelhos, nós precisamos perceber como Jesus agia, como Jesus se relacionava com a sociedade, como Jesus tratava as pessoas carentes, as pessoas que estavam em dificuldade, e nós como igreja precisamos agir como Cristo agia. Uma fé operosa é uma fé que transforma o ambiente onde o indivíduo que a tem está inserido. Os pais precisam encontrar essa fé na vida dos filhos, os filhos também desejam ver essa fé na vida dos pais. A verdadeira fé não é então aquela que afeta apenas o coração, mas sim a totalidade da pessoa, conduzindo-a para o serviço ao Senhor. Nós precisamos, como Jesus mesmo nos ensinou, colocar a mão no arado e não olhar para trás. Quando ouvimos aqui o relato de Asas de Socorro, eu fiquei imaginando. Alguns americanos tiveram que ter a iniciativa de saírem dos seus países para vir ao Brasil plantar essa missão. Mas eles poderiam ficar com uma fé só lá nos Estados Unidos, adorando a Deus ali no templo, todo domingo. Não precisavam se deslocar para cá. Mas eles entenderam que a fé precisa ser operosa. E para uma fé ser operosa, é necessário se deslocarem para o Brasil, plantarem aqui uma missão. E essa missão hoje atinge tantas pessoas e já atingiram tantos outros. Quando nós falamos sobre uma fé operosa, falamos também de trabalhos como a nossa igreja executa. Há um mês atrás nós tínhamos 1 milhão de livros para serem distribuídos. Estavam aí as caixas espalhadas pelas igrejas. Hoje, faltam poucos livros para serem distribuídos. Ou seja, uma fé que transformou numa ação, e essa ação atingiu milhares de pessoas. Irmãos, é disso que o apóstolo Paulo está falando. Nós temos que ter uma fé que interfere não só na nossa vida pessoal, como na nossa família, como também na igreja, como também no mundo, para que o nome de Cristo seja proclamado. Para que uma igreja seja plantada, é necessário investimento financeiro, é necessário intercessão, é necessário igrejas que se envolvam com esse projeto. É necessário alguém que se disponha a ir lá plantar a igreja como um missionário, um pastor missionário. É necessário local. É necessário alguém que ajude
oferecendo a sua casa para que ali nasça uma nova igreja. E aí você começa então a perceber a operosidade da fé. A nossa fé precisa ser uma fé que tenha, seja revertida em trabalho para a expansão do reino de Deus e para a glória do seu nome. A nossa fé tem que brilhar com testemunho, com devoção e com ação. Mas o apóstolo Paulo também diz que uma igreja saudável, ela tem uma fé operosa, mas ela também tem um amor abnegado. Não é um amor egoísta. Uma igreja que procura agradar ao seu Senhor, uma igreja que procura andar nos caminhos de Cristo, ela não é uma igreja voltada para si. Ela não é uma igreja que se preocupa apenas com o seu bem-estar. Não é uma igreja que se preocupa apenas com o bem-estar dos seus membros. É claro que ela pode preocupar com isso, mas ela precisa ser uma igreja preocupada com o outro, às vezes o desconhecido, alguém que você nunca mais verá na vida. O amor abnegado é exatamente o contrário de um amor egoísta. O amor egoísta é aquele que espera algo em troca, é aquele que quer ser correspondido proporcionalmente ou mais. Aliás, isso é egoísmo, não é amor. Quando o texto coloca sobre um amor abnegado, é exatamente a ideia de uma labuta laboriosa, ou seja, um trabalho pesado que uma pessoa está disposta a realizar, movido por uma devoção uma devoção a Deus e uma afeição ao outro, e não espera nada em troca. Se nós queremos ser uma igreja saudável, as nossas ações não podem ter segundas intenções. Se nós queremos ser uma igreja saudável, nós não fazemos para homens, fazemos para Deus. Se nós queremos ser uma igreja saudável, nós amamos o próximo não pelo próximo, mas por Deus. Suportamos uns aos outros, não porque somos treinados para isso, mas porque nos dispomos a um amor que não espera nada em troca. E não reclamamos, e não murmuramos, e não cobramos. Por quê? Porque não retribuíram dessa forma ao irmão que fez aquilo. Amor abnegado é amor de entrega, é ágape, como Cristo nos amou. Como Cristo nos amou na cruz do Calvário, como o amor de Deus por nós. Uma igreja saudável, ela é marcada por pessoas que estão dentro dela e que vivem esse amor. Um amor onde o único que deve ser glorificado é Jesus Cristo, é o Senhor. Um amor onde cada um trabalha, ajuda o próximo, trabalha para que o reino se espalhe pela terra e não espera nada em troca. Porque isso é a essência do amor de Deus. Terceiro e último lugar, se nós queremos ser uma igreja saudável, nós precisamos ter firmeza na nossa esperança. Uma igreja que não olha para o céu, uma igreja que não almeja o retorno de Jesus Cristo, uma igreja que não sonha com um grande encontro, é uma igreja que está se perdendo na caminhada, e é uma igreja que está permitindo que a sua esperança se esfrie. Nós não somos dessa terra. Nós somos cidadãos da eternidade. Nós estamos aqui passando, todos nós. Dormiremos daqui um pouco, uma noite a menos. Dormiremos outra noite a menos. E cada noite que você dorme, cada dia que passa, é o dia onde a expectativa vai aumentando para que você encontre com o seu Senhor. Mas muitas pessoas têm medo disso. Pastor, que história é essa de uma noite dormida e uma noite a menos? Irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja e que também está dizendo para nós, é que à medida que o momento de encontrarmos com Cristo se aproxima, a alegria precisa aumentar proporcionalmente. Isso é esperança de que nós somos um povo que vai viver por toda a eternidade, não só com o nosso Senhor e Salvador, mas também com todos os santos de todas as eras. Essa esperança precisa estar firmada em nosso coração, como Paulo escreve a Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Nós, pastores, temos a oportunidade de celebrar muitos casamentos. E é interessante, né? Ontem eu tive a oportunidade de celebrar mais um, e esses noivos me perguntaram: pastor, o senhor já sabe quantos casamentos você celebrou? Eu falei: eu já não sei, perdi a conta. Então a gente começa a observar coisas, né, à medida que você começa a participar muito, que o público não está observando. E lá da frente nós temos uma visão privilegiada.
Meus irmãos, de todos os casamentos que eu tive a oportunidade de participar, tanto como espectador ou como celebrante, o ponto alto é qual? A entrada da noiva. Tudo é feito para a noiva. E quando as portas se abrem e a noiva aponta, aí sim é onde nós ficamos observando o rosto do noivo, os pais da noiva, os pais do noivo, como que os convidados se comportam. O grande momento para todos que vão num casamento é quando a noiva entra. É a grande expectativa. E é essa a comparação que a Bíblia faz a respeito do nosso encontro com Jesus Cristo. Ele é o noivo e nós somos a noiva, que vamos nos encontrar com Ele e com Ele viveremos por toda a eternidade. Nós precisamos ter no coração esse momento quando encontraremos com Cristo e com Ele viveremos para todo sempre. Isso precisa gerar a mesma expectativa que uma noiva tem ao entrar numa igreja para encontrar com seu noivo. É esse sentimento que o apóstolo Paulo fala que uma igreja saudável precisa ter. Agora, uma igreja saudável não terá se você, como membro da igreja, não tiver. Então, meus amados, nós precisamos nos atentar para isso. Termos uma fé operosa, termos um amor abnegado que não espera nada em troca, e termos uma firmeza na esperança, porque vivendo assim, nós estaremos confirmando a nossa eleição, como nos ensina o versículo 4. O Evangelho de Jesus Cristo, será vivido com poder do Espírito, Espírito esse que auxilia os crentes a terem uma vida de fé operosa, de abnegação do amor e de firmeza na esperança. Eu quero concluir esse sermão convidando você para se atentar para a sua saúde física. Se preocupe com a sua alimentação, se preocupe com os seus exercícios físicos, se preocupe com o seu sono, mas muito mais que isso, se preocupe também com a sua vida espiritual. Se preocupe também em ter uma fé operosa, ter um amor abnegado e ter uma firmeza na esperança eterna, porque esses são os elementos que vão fazer com que a Igreja Presbiteriana da Gávea se torne a cada dia mais uma igreja saudável e viva para a honra e para a glória do seu Senhor, o dono dessa igreja, a quem nós prestamos toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, clamamos ao Senhor para que nos auxilie com Teu Santo Espírito, neste processo de busca para uma espiritualidade saudável, espiritualidade essa, Deus, que afeta tanto a nossa individualidade, como a nossa família, como também a igreja. Ó Deus, se queremos ter uma igreja saudável, precisamos ter uma fé operosa, precisamos, Deus, ter um amor abnegado, e precisamos ter uma firmeza na esperança eterna, Deus. Que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando em nós, para que vivamos dessa forma, e para que, Deus, continuemos como igreja do Senhor Jesus, a causar impacto na nossa geração, na nossa sociedade, levando o Teu Evangelho a outros, fazendo com que a Tua missão se espalhe pela terra. Ó Deus, que nós sejamos uma igreja relevante, que vive para Te glorificar toda semana aqui, Te bendizer com cânticos, com hinos, com orações, mas também, Deus, para sairmos daqui e fazermos diferença no meio onde nós vivemos, Deus. Trata-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, nos ensine a vivermos para a Tua honra e Tua glória cada dia mais. Nós pedimos a Tua bênção e o Teu cuidado sobre cada um que aqui veio nesta noite, e rogamos para que o Senhor esteja conosco durante esta semana, e que tenhamos, Deus, todas as condições do alto de vivermos uma vida fundamentada nesta fé operosa, nesse amor abnegado, e na firmeza na esperança eterna. Oramos no nome de Jesus. Amém.